Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu estou aqui com vocês para ler um texto da irmã Cláudia Regina Santos Ribeiro de Souza. Ela é pós-graduanda em terapia familiar sistêmica, pós-graduada em missões, formada em letras, português e inglês. E ela é de São Caetano do Sul, São Paulo. Ela escreveu um texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Esse texto que ela escreveu, na verdade, eu não preciso explicar para os irmãos aquilo que eu entendi, que é um texto que, na verdade, é o testemunho dela. Então, o que eu vou fazer? Vou orar com os irmãos, vou ler o texto bíblico que eu escolhi, porque ele escolheu apenas um versículo, e fazer um comentário ou outro, coisa bem pequena, porque não é necessário explicar aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines a importância de falar do teu amor, do teu evangelho, da tua salvação, a importância de dizer para todas as pessoas que Jesus Cristo salva, que só tu és a solução para todas as coisas. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada por essa oportunidade de estudarmos o Manancial. Obrigada pela liberdade que temos no Brasil de poder ter uma fé, manusear a Bíblia, honrar o teu nome e te cultuar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e que nós possamos aproveitar cada minutinho desse nosso tempo falando do teu amor. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, como eu falei, a irmã Cláudia Souza escolheu o versículo 12, que diz: quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Mas eu vou ler 1 João 5, de 1 até o 12, tá bom? Porque eu gosto de ler assim, uma porção maior da palavra. Eu acho que dá uma esclarecida. E é muito bom, né? Ler a Bíblia. Então vamos lá, nós vamos falar sobre crer no Filho de Deus. Então começa assim, no versículo 1, do capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Ora, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E essas 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunha acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Bom, então agora eu vou ler com os irmãos aqui o testemunho da irmã Cláudia Souza, e não há segredo nenhum nesse texto aqui que nós vamos ler. Então ela conta que ela tinha 14 anos e ela não sabia, naquela época, que ela tinha essa pouca idade, que ela era uma adolescente, que o céu e o inferno existiam. Nunca tinha ocorrido para ela, acho que ela nunca tinha aprendido, nunca tinha ouvido falar disso. Então ela nem sabia do céu e inferno e nem ao menos ela conhecia a palavra de Deus, ela não conhecia a Bíblia. Aí o que aconteceu? Um dia, uma tia dela chamada Ermelinda falou para ela do amor de Deus.
Ela disse que havia se convertido a Jesus Cristo e falou do Evangelho, lhe trouxe as boas novas de que Jesus salva, perdoa os nossos pecados, nos conecta a Deus. E aquilo mexeu muito com a irmã Cláudia Souza, pois apesar de ela ser uma adolescente religiosa, ela tinha uma religião, ela tinha fé, mas ela não conhecia o Evangelho. Ela não conhecia Jesus e não conhecia a sua palavra. Eu não sei qual é a religião que ela tinha, mas ela não conhecia. Então, quando a tia dela, Ermelinda, falou, é que ela veio a conhecer a importância do Evangelho. E aí ela compreendeu o que a tia disse, mas naquela época ela ainda não quis se entregar a Cristo. Naquele momento ela não se resolveu, não se decidiu. Mas 3 anos depois, lá em 1980, ela resolveu se entregar a Jesus Cristo e foi batizada lá na primeira igreja de 15 de novembro, no Rio de Janeiro, pelo pastor dela que chamava, ou chama-se, não sei, Elias Werneck. Então ela comenta quanta coisa maravilhosa o Evangelho significou na vida dela. A salvação, o perdão dos pecados, a igreja e uma série de maravilhas que ela experimentou e experimenta todos os dias, porque ela sabe que a bondade de Deus sobre ela é constante. Então Jesus a salvou, a perdoou, impediu que ela tivesse a morte eterna, e ele fez tudo isso por sua morte na cruz, por sua bendita ressurreição. Então Jesus morreu e ressuscitou, e ela pôde compreender isso e realmente se entregou a ele. Então ela conta que o coração dela era sujo, mesmo que ela não tivesse praticado coisas horríveis, mesmo que ela não tivesse uma vida depravada ou coisas desse tipo, a natureza dela era pecaminosa. E essa natureza pecaminosa era suficiente para levar a irmã Cláudia Souza para bem longe de Deus. Assim como cada um de nós, que enquanto não reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, ficamos apartados de Deus. Aí ela pergunta, você já entregou sua vida completamente a Jesus Cristo? Aí ela sugere, não demore 3 anos como ela mesma fez. Por quê? Porque ela diz que você vai perder muito tempo. Se você tem alguém próximo que não conhece a Jesus Cristo, então ela sugere que você faça como a tia dela, a tia Ermelinda, que falou do amor dele. Então ela sugere, fale de Jesus para essa pessoa. É ordem de Deus, é ordem de Jesus Cristo. É para você falar de Jesus para essa pessoa. Então a mais sublime das ordens e muito prazerosa de se cumprir é essa, falar do amor de Deus. Então ela conclui assim, sim, fale de Cristo para alguém hoje. Então, meus irmãos, obviamente, esse testemunho da irmã Cláudia Souza é um testemunho de todos nós, né? Que temos um coração pecaminoso, sujo pelo pecado original, que veio lá de Adão, de Eva. E quando a gente já nasce com essa mancha do pecado. Mas, através de Jesus Cristo, através de alguém que venha nos falar sobre a poderosa mão do Senhor, sobre o que Ele fez por nós, às vezes é um devocional como esse que nós estamos fazendo, que pode chegar aos ouvidos de alguém que não conhecia Jesus Cristo. Às vezes é uma palavra que você diz ao comprar um pãozinho aí na feira, ao consolar uma pessoa triste. Então, existem muitos meios, você pode criar estratégias e meios de falar do amor de Deus. Você não precisa ser o chato de plantão, né? Porque tem gente que você fala bom dia, a pessoa já começa a falar de Jesus. Não necessariamente precisa ser assim, né? A gente pode criar situações, a gente pode falar daquilo que o nosso coração transborda. Eu me alegro muito de falar sobre as coisas, as maravilhas que Jesus Cristo fez por mim, de onde Ele me resgatou e aonde Ele me colocou. Então, o Senhor diz que se formos obedientes, Ele vai estar conosco sempre, para sempre. Então, qual é a nossa obediência maior? É falar as boas novas do Evangelho, porque Ele pede isso, porque a gente tem que ir a toda criatura
e falar. Então, você não precisa sair da sua casa, ir lá para a África, ir lá para os Estados Unidos. Você pode sim, China, Eritreia, Afeganistão, você pode ir para qualquer lugar falar do amor de Deus. Mas, se você não é desses missionários que saem daqui, largam a família para se dedicar puramente a pregar o evangelho, nós, como cristãos, temos dever de sermos missionários urbanos, missionários onde quer que a gente vá. Então, ela diz aqui, olha, você tem que falar de Cristo para alguém hoje. Então, isso é fundamental. Eu acredito até que nem é necessário dar esse recado para aquele que é o cristão verdadeiro, para aquele que ama Jesus, porque é automático falar de Jesus. São tantas as coisas que nós temos recebido e vivido que é impossível não falar do amor de Deus para todas as pessoas com as quais nós nos encontramos, não é mesmo? Bom, a nossa irmã Cláudia Souza termina o manancial assim, ó. Não perca tempo. Fale de Cristo para alguém hoje. Eu creio, segundo a palavra, que lá antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha pensado em nós. Então a gente não sabe qual de nós vai crer. O Senhor sabe, mas nós, o nosso dever é falar de Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.